Quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz, muito contente com o meu Jesus. Eu pedi desculpa, perdão às irmãs que não pude estar aqui ontem, né? Eu acabei fazendo um esforço físico muito grande ontem em uma atividade, né? E quando eu cheguei muito machucado, cansado. E aí não foi possível, mas prometo que sábado que vem estarei aqui, se Deus quiser, quando for 10 para 7 já estarei com a igreja aberta. Aleluia. Amém? Se Jesus não voltar, se Ele voltar, nós oraremos, cantaremos, brincaremos, fazemos, né? Estaremos ali no céu adorando o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de colocar a igreja de pé e fazer uma oração com os irmãos nesta noite. Quero orar. O pastor pediu para a gente trazer uma reflexão, mas eu estou sentindo de orar a Deus. Eu sei que nós já oramos um período, eu sei que nós estamos orando, mas nesta noite eu quero orar a Deus mais uma vez, pedindo a Ele que continue nos dando graça, força, paz, saúde, sabedoria para continuar nos teus caminhos e que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a hoste diabólica do inferno que queira se levantar contra as nossas vidas. Aleluia, seja jogado por terra nesta noite em nome de Jesus, amém? Aleluia, porque o adversário da nossa alma, irmãos, ele não tem vergonha, porque ele não tem medo, porque ele se levanta, mas ele sabe que vai cair, mas ele sabe disso e ele não tem vergonha disso. Então toda hora ele vai se levantar, mas que o nosso Deus esteja conosco, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, e ele seja jogado por terra todas as vezes que se levantar. Aleluias. Deus querido e maravilhoso Pai, nesta noite, Senhor, eu quero, Jesus querido, entrar na Tua presença mais uma vez, pedindo licença, Senhor, para entrar na Tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo, Jesus querido, juntamente comigo está a Tua igreja, clamando e buscando a Ti, Senhor, em uma única só voz. Deus, Pai amado, eu não tenho dúvida que o Senhor se encontra presente nesta noite em nosso meio. Eu não tenho dúvida, meu Pai querido, que o Senhor estará aqui e irá fazer sinais, maravilhas, milagres e prodígio. E nesta noite, meu Pai, eu venho te pedir, Senhor, se neste momento, se o adversário da nossa alma está se levantando, ó Pai querido, eu em nome de Jesus, como o Senhor, servo do Deus Altíssimo, eu te peço, joga por terra agora toda obra diabólica, todo levante do adversário da nossa alma, em nome de Jesus, caia por terra agora, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que o seu nome venha a ser exaltado. Continue tomando a primazia nesta noite deste trabalho, meu Senhor. Ó Jesus querido, renova nesta noite. Ó Jesus querido, aquele que adentrou aqui triste, cabisbaixo, desanimado, pensando em desistir, pensando em parar com os problemas da vida, venha renová-lo em nome de Jesus agora. Sinta o renovo do Senhor, sinta a presença dele na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Como a areia da praia, brancos como a areia do mar, Deus os sentirá, todos salvos, pois verá. Ficamos como a areia da praia, no mundo, e a morte jamais alcançará. Se saltarem com gozo profundo, oh que gloriosa vista será. Brancos como a areia da praia,
da praia, e tantos como a areia do mar. Todos sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu havia prometido aos irmãos que hoje eu falaria sobre consciência cristã. Eu quero aproveitar esse tempo para a gente falar sobre como deve o cristão se posicionar na sociedade que ele vive. Aí no nosso computador tem aí o nosso slide aqui embaixo. Abre ele aí para nós. Nós vamos trabalhar essa temática nessa noite. E nós vamos ver o que a Bíblia ela fala sobre a consciência política cristã e como Deus ele vê. E como Deus ele vê o homem na sociedade que vive, né? Então, nosso tema dessa noite é consciência cristã na política, né? E o nosso subtema, o que a Bíblia fala acerca da política. Nós vamos dar uma viajada de Gênesis até Apocalipse, mas eu confesso aos irmãos que vai ser breve, tá? Eu procurei ser bem sucinto, bem objetivo, até porque muitos políticos na Bíblia, eles são bastante conhecidos dos irmãos, como José, que nós lemos aqui nesta noite, foi um governador próspero ali na potência egípcia. Nós temos também Josias, que foi um grande rei, um grande reformador. Nós temos Ezequias, que foi um grande rei que no seu reinado Deus abençoou de forma extraordinária. Mas a minha temática nessa noite é Deus criou o homem para governar, tá? Esta é a temática. É neste viés que nós vamos conversar nessa noite. Deus criou o homem para governar. E eu peço ao pastor Wilson que nos ajude passando os slides aqui. Tá, nós precisamos voltar no Gênesis para nós enxergar como Deus iniciou o seu plano, como Deus criou a sociedade, como Deus ele estruturou, né, o homem na terra. Então, veja só, o governo universal de Deus. Então, Deus, ao estabelecer o mundo, ele estabeleceu também um governo universal. Um governo que Deus dominaria ou domina no mundo inteiro, no planeta Terra e no universo. Este é o governo universal de Deus. Só que o governo universal de Deus, ele tem e deve haver algum agente humano dentro deste governo. E Deus estabelece o governo universal no Gênesis. Então, o primeiro tipo de governo de Deus é o tipo de governo teocrático, que é teocracia. Theos vem do grego, que é Deus, cracia, governo. Ou seja, um governo regido por Deus. Portanto, é necessário que façamos conceituar a teocracia aqui desde o Gênesis, porque quando nós estudamos, né, a história de Israel, nós vamos passar por um período que nós chamamos de período teocrático, que é o período dos juízes, né? E a teologia limita o governo teocrático de Deus dentro daquele período de 300 e poucos anos,
quando Deus levantava e colocava juízes para governar a sua nação. Mas eu encontro que o governo teocrático de Deus, ele não começa nos juízes, ele começa no Gênesis. E como? Adão foi o primeiro governador universal. Adão foi o primeiro governador universal estabelecido por Deus. Portanto, nós vamos ver na Bíblia que Deus estabelece o homem para ser governo. Então veja o que o texto do capítulo 1, versículo 26 ao 29 diz. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, no versículo de número 26, nós vamos encontrar Deus dando o governo na mão do homem, e dizendo que o homem, ele dominaria. O que é domínio? É quem tem poder sobre. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e deu-lhes, e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, ou seja, sujeitai-a, dominai-a, governai-a. É isso que Deus está dizendo. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva da semente e que está sobre a face de toda a terra e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil, e toda a terra, em que a alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então aqui Deus estabelece o homem e Deus estabelece o governo. Então aqui Deus estabelece o primeiro governador do mundo. Então Adão, ele é o nosso representante político, ele é o nosso representante espiritual e ele é o nosso representante também na queda. Então veja só, Adão, ele foi o primeiro governador universal. Depois que Deus estabelece um governo, todo governo precisa, dentro do nosso conceito de política, todo governo ele tem o quê? Uma oposição. O que é oposição? Pelo menos dentro do conceito político, a oposição é aquela que nem sempre ela é contra o governo. A oposição boa é aquela que faz a fiscalização do governo. Mas no governo de Deus, ele teve um opositor, e o conceito de oposição aqui não é o conceito de oposição que nós temos hoje. O conceito de oposição aqui é de adversário, é de inimigo. Então, depois que Deus estabelece o governo, a primeira oposição ao governo de Deus foi de Satanás. Então, a palavra Satanás significa adversário, inimigo. Então, Gênesis, capítulo de número 2, versículo 1 ao 13. Capítulo 3, versículo 1 ao 13. Aí vai surgir a primeira oposição do governo de Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto
das árvores do jardim comereis, ou comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, e entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E lhe disse, ouvi a tua voz no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comessem? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a besta e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Então aqui é estabelecido a oposição contra Deus. Havia um decreto, havia uma lei pré-estabelecida. Deus disse a Adão, você vai dominar sobre tudo. Você vai dominar sobre a terra, você vai dominar sobre o homem, você vai dominar sobre os animais, você vai dominar sobre os peixes, sobre as aves. Tudo, toda a terra será sujeita a você. Você será o governo. Agora, para todo governo existe uma constituição. Todo país, ele é regido por uma constituição. O que é a constituição? É um documento legal que estabelece princípios, que estabelece leis que não devem ser quebradas. E o diabo chega para Eva e para Adão e diz, olha, Deus está enganando vocês. Essa política de governo universal de Deus é uma política fajuta. Ele quer que vocês não comem da árvore, porque todas as vezes, porque o dia que vocês comerem da árvore, vocês serão como Deus. Então, naquele momento, Eva e Adão desobedecem às leis de Deus. Então, este governo universal, ele é perdido. Então, após essa desobediência do homem, ele afasta-se de Deus e esse modelo teocrático, esse governo de Deus se afasta da terra. Então Satanás, após destronar Adão do governo universal, Satanás usurpa agora esse sistema de governo universal que era de Deus. Este governo que o Senhor dominava através de Adão, Adão perde o domínio agora sobre a terra, e Satanás, como oposição, ele pega este sistema de governo universal e começa a liderar. Em sexto lugar, Satanás passa a governar o mundo com as suas forças malignas. Então, a partir desta desobediência, Adão perde o governo, Satanás usurpa esse sistema universal, e através das suas leis malignas, ele começa agora a dominar toda a terra. Aquilo que era para Adão dominar, agora é Satanás que está dominando. Portanto, eu estou fazendo essa construção histórica, estou fazendo essa construção bíblica, para te mostrar que Deus criou
o homem para governar, mas Satanás, ele destronou o homem deste governo e agora estabeleceu o seu falso governo universal, e através desse falso governo universal, ele rege todo mundo, dominando a mente dos homens, dos governos, da política, do judiciário, do legislativo. Aonde tem homens, aonde tem governo, estes governos estão envolvidos com o sistema pecaminoso do diabo. Próximo slide. Então, foi entregue a ele por Adão. Este governo universal, o governo universal de Satanás. Então, Deus, agora, entre aspas, ele pede este governo de Adão para Satanás. Esse governo universal que era de Adão, agora passa a ser um governo universal de Satanás. E quem dá este governo a Satanás? O próprio Adão. Veja o que diz Lucas, no capítulo de número 4. A Bíblia vai dizer que Adão dá este governo a Satanás. Versículos 5 e 6. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do... Está acompanhando na sua Bíblia? Todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem? Vou ler de novo o versículo 5. E disse-lhe o diabo, está dizendo a Jesus: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quiser. Satanás está dizendo literalmente para Jesus: o governo universal que era de Deus, que era de Adão, ele me deu por causa da sua queda. Agora este governo eu dou para quem eu quiser. Então, meus irmãos, este governo que era do homem, o próprio homem entregou a Satanás. Jesus chamou Satanás de príncipe. Próprio Jesus, a palavra príncipe aqui no grego é literalmente governador do mundo. Veja João capítulo de número 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João reconheceu este governo, entre aspas, este governo universal de Satanás. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, o apóstolo João está reconhecendo que o mundo está dominado pelo maligno. O apóstolo Tiago, ele afirma que todos que amam este sistema pecaminoso, todos que amam esse sistema de governo universal de Satanás, se torna inimigo de Deus. Veja o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque tanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo Tiago está dizendo que todos os homens que amam e que
gosta deste sistema pecaminoso que domina o mundo, que domina a economia, que domina a política, que domina o judiciário, que domina a educação, que domina a religião. Todos que amam este sistema universal pecaminoso torna-se inimigo de Deus. E aí você diz: pastor, agora ficou difícil. Para onde iremos nós? Então, esse sistema de governo, ele é tanto político quanto espiritual. Então, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para este ponto, porque quando nós tratamos de política, quando nós tratamos de religião e quando nós tratamos de espiritualidade, nós estamos tratando de temas que estão entrelaçados desde a fundação do mundo. Efésios capítulo de número 6, o versículo 10 ao 20. Quem achar, quiser ler, se você for bom de Bíblia aí, achar, pode ler. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. O que é principados? É governos. Contra as potestades, poderes, contra os príncipes, governadores das trevas deste mundo, deste século, os governadores das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficais firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestido com a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, que existe um sistema político e existe um sistema espiritual que tenta bloquear a pregação do evangelho, que tenta bloquear o avanço do reino de Deus. E Paulo está dizendo, ele está dizendo que o crente, que o cristão precisa tomar algumas armaduras de Deus para lutar contra este sistema pecaminoso, para lutar contra este governo universal de Satanás. Ele está dizendo que nós precisamos estar firmes e tendo os vossos lombos cingidos com a verdade, porque hoje a verdade é relativa, hoje a verdade que é verdade para mim, não é verdade para ninguém. Estai revestido com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete? É para proteger a tua mente, é para proteger a tua cabeça, é para proteger você de todas as setas vindas da televisão, da internet, do jornal, da revista, de onde quer que seja. A sua cabeça, a sua mente precisa estar protegida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não se engane. Este governo de Satanás, ele domina o homem pela política, ele escraviza o homem pela religião. Tudo está entrelaçado. Próximo.
Então o governo universal de Satanás, nós falamos do governo político de Satanás, universal político. Agora o governo universal espiritual de Satanás. Como é que Satanás domina universalmente e espiritualmente? Ele domina através do ateísmo. O que é o ateísmo? É a ideia de que não existe Deus. Em Salmos capítulo 14, versículo 1, o texto bíblico diz o nécio no seu coração, não há Deus. Portanto, quando Satanás, através de homens perversos, através de homens dominados pelo diabo, dizem que Deus não existe, ele derruba a ideia de valores abstratos. Ele derruba, pelo menos em tese, a ideia de valores subjetivos, como valores morais, éticos, como não matar, não roubar, coisas erradas, coisas que a palavra de Deus ela proíbe. Então, o homem, pelo ateísmo, ele é dominado pelas coisas naturais. A sua vida é dominada por aquilo que ele pode ver. Ele é dominado por aquilo que ele pode tocar. Ele é dominado por aquilo que ele vê. Portanto, os valores contidos na palavra de Deus, eles não aceitam. Então, ele domina o mundo espiritual através desse governo, sendo um opositor a Deus através do ateísmo. Segundo, negando as verdades absolutas da Bíblia Sagrada. Verdades como que Deus, ele existe. Que Deus é o Criador do universo. Que Deus é o Criador do homem. E que Deus estabeleceu limites para o homem. Para o ateísmo não há limites. O seu limite é aquilo que é natural. Então, através da negatividade dos valores absolutos e das verdades absolutas da palavra de Deus, o diabo governa no mundo espiritual. Ele governa através das seitas para desvirtuar as verdades bíblicas, confundindo a mente das pessoas. Foi o que a serpente fez lá no texto que nós lemos. Ela deturpou o texto sagrado. E hoje o mundo está cheio de heresias. Está cheio de heresias. Hoje há uma ideia de que Deus está no topo de uma montanha. O topo desta montanha é chamada de céu. É chamada de trono de Deus para esta visão. E essa montanha ela tem vários lados. E esses lados é chamado de religiões. Eu estou falando do sistema ecumênico. Então o sistema ecumênico ele vai dizer o seguinte: não importa de qual lado da montanha você vai subir, se é do norte, se é do sul, se é do leste ou se é do oeste, isso simbolizando as religiões, você vai chegar a Deus. Ou seja, ele está dizendo que toda religião leva a Deus. E eu estou aqui nessa noite para dizer que isto é a mentira de Satanás. Até porque Jesus não veio estabelecer uma religião. Jesus veio estabelecer um modelo de vida. Jesus veio estabelecer uma filosofia de vida e não uma religião. Porque quando Jesus chegou no mundo, o que tinha com sobra era religiões. Ele veio estabelecer vida. Ele veio estabelecer confiança e restauração para o homem. Portanto, através das seitas, eles desvirtuam as verdades bíblicas. Então, através da bruxaria, através do espiritismo, o espiritismo é uma esperança falsa que o diabo usa para dizer para o homem que ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode pecar, porque morrendo, ele vai reencarnar na vida de outra pessoa futura. E ele vai evoluindo
encarnando, desencarnando, encarnando, até chegar a uma perfeição. Isso é mentira do espiritismo, isso é mentira do diabo. Não existe reencarnação. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O escritor aos Hebreus vai dizer que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Portanto, nesta noite, você que nos acompanha pela internet, ou você que vai nos ouvir posteriormente, Jesus é o caminho para Deus. Aleluia! O espiritismo é uma mentira do diabo, é uma falsa esperança. Satanismo. Quantas pessoas hoje no Brasil, se não me falha a memória, ano retrasado nós tivemos uma passeata em um dos nossos estados aqui da federação, dos satanistas saindo nas ruas, dizendo que Satanás é rei, através da astrologia, do misticismo oriental, do sistema da nova era. E aí, o diabo, ele coloca o homem no mais baixo nível possível que o homem possa ir. Porque quando o diabo tira do homem as verdades absolutas da palavra de Deus, quando o diabo tira Deus do coração do homem, ele precisa preencher este espaço com alguma coisa. E aí ele coloca no coração do homem, no lugar que era um lugar para Deus, ele coloca as drogas, ele coloca músicas profanas, tudo para tentar preencher o vazio do coração do homem. Mas drogas não preenchem o vazio do seu coração. Músicas profanas, elas não preenchem a tua alma. As baladas não preenchem a tua alma. O pecado não preenche a tua alma. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está escravizado pelas drogas, se você está escravizado pelo pecado, Jesus é a liberdade. Ele quer reinar na sua vida. Glória a Deus. Eu estou aqui nessa noite para denunciar as artimanhas do diabo. Próximo. Quarto lugar, o governo político universal de Satanás. Então, o governo político universal de Satanás é regido por homens com a mente e o coração dominados por Satanás. Em Gênesis capítulo 7, versículo 13, a Bíblia vai dizer que Faraó endureceu o seu coração. E o homem com coração duro, ele é pior do que um animal selvagem. Ele se torna um louco. Esse governo político universal de Satanás é regido por leis profanas que violam os valores morais e espirituais. E nós temos exemplos no Brasil. Nós precisamos ficar atentos. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção neste ponto. Por que nós, como cristãos, devemos pensar a política do nosso país? Nós precisamos ter consciência cristã política. Por quê? Porque se eu não pensar a nossa política, os nossos governos, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país com uma consciência cristã, sabe o que vai acontecer? Satanás colocará nas cadeiras mais principais deste país homens com um coração endurecido, homens dominados pela magia negra, homens dominados pelo espiritismo, homens dominados por Satanás. E sabe qual é o resultado disso? Nós, como brasileiros, temos que nos submeter a leis como estas aqui, ó. São projetos que estão, alguns, no Congresso Nacional para ser discutido. Liberação do aborto. Liberação do aborto. É um tema que está sendo discutido no país há muito tempo. Nos Estados Unidos, muitos estados já liberaram o aborto.
Vários países do mundo já liberaram o aborto, é lei. Ou seja, é uma lei que autoriza a matança de uma criança dentro do ventre da mãe. A Constituição Federal, aqui do nosso país, ela autoriza o aborto em 3 casos. No caso de estupro. No caso da microcefalia. E quando a vida da mãe está em risco. Nessas hipóteses, a Constituição Federal, ela autoriza o aborto. E aí, eu como cristão, devo aceitar, só porque uma mulher foi estuprada, ela deve abortar a criança? O que a criança tem a ver com estupro? Liberação da eutanásia. O que é a liberação da eutanásia? Eu tenho um parente que está lá no hospital e o médico diz assim, olha, não tem mais jeito. A manutenção dele aqui é só uma questão de prolongamento de vida. Só que para manter essa pessoa nos aparelhos, você vai gastar milhões e milhões de reais para quem pode. Então é o seguinte, a família autoriza a eutanásia, o desligamento dos aparelhos para que essa pessoa morra. Isso é ético? Como nós pensamos nisso? Será se o patrimônio está acima da vida daquela pessoa? Ou como cristãos, devemos deixar essa pessoa nos aparelhos e deixar que a natureza decida o futuro dela? São leis feitas por homens profanos. Manipulação de células-tronco embrionária. O que é a manipulação de células-tronco embrionárias? Nós temos essa discussão no Brasil. Os laboratórios pegam um embrião já formado e destrói esse embrião. Porque, segundo a medicina, o embrião, as células embrionárias, ela tem a capacidade de desenvolver em qualquer tecido humano. Por exemplo, uma injeção feita através das células-tronco embrionária, aplicada na medula de alguém que é paraplégico, ele volta a andar. Aí você diz assim, puxa pastor, então é fantástico isso. E aonde está a ética cristã aí? O que é um embrião, se não uma vida? O salmista Davi, ele vai dizer que Deus viu o seu corpo ainda informe, quando nada existia. Na concepção, Deus já tinha, e no seu livro já havia escrito toda a história de Davi. Portanto, não a manipulação de células tronco embrionária, porque um embrião, ele não vai se transformar futuramente num cavalo. Um embrião, ele não vai se tornar futuramente em uma árvore. Um embrião deixado no lugar dele, no seu desenvolvimento natural, ele será um ser humano, ou ele é um ser humano em desenvolvimento. Então, como cristãos, eu devo apoiar? A legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo. São discussões que estão no nosso Congresso. E hoje, por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, já é permitido a união estável. Eu fui um dia, não sei se o Alexandre estava, nós fomos levar um pessoal para casar aí no céu, lá na estrada de Itapecerica. E quando a juíza fez o casamento coletivo, lá tinha um casal de homossexual. E todos eles receberam certidão igual. E aí?
por que isso chegou a passar? Porque lá no Conselho Nacional de Justiça, tem homens do coração duros, homens que não temem a Deus. Adoção de crianças por casais homossexuais. Isso é uma discussão. É ético um casal homossexual adotar uma criança? A criança, ela é formada através de modelos, daquilo que ela vê, que ela presencia. O seu filho é uma cópia sua para o futuro. Ele será o seu exemplo. Se você é um mau caráter, ele será um mau caráter. É lógico que isso é bem relativo. Mas ele tem, a sua primeira escola é a sua casa. Portanto, crianças adotadas por casais homossexuais podem futuramente se tornarem homossexual. Portanto, nós precisamos pensar como igreja, como protestantes, como evangélicos, como cristãos, estes temas, porque todos eles nos envolvem. Próximo. Retirada dos símbolos religiosos das repartições públicas. Existem grupos no Brasil, grupos políticos que querem tirarem os crucifixos. Você entra na prefeitura, lá tem um crucifixo. Você entra no hospital, tem um crucifixo. Você entra em um tribunal de justiça, lá tem um crucifixo. Existem grupos que querem tirar símbolos religiosos de dentro de repartições públicas, alegando que o país é laico. O país é laico, mas não é laicista. O que é um país laico? É um país que admite todas as religiões. O que seria um país laicista? Um país de uma religião só. Então, se é para tirar os símbolos religiosos das repartições públicas, então vamos mudar o nome de São Paulo, porque é o nome de um apóstolo de Jesus Cristo. Vamos destruir o Cristo Redentor, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Então vamos trocar o nome do estado de Santa Catarina. Vamos tirar a frase da cédula do real, Deus seja louvado. Vamos eliminar o preâmbulo da Constituição Federal, que diz que ela foi escrita sob a direção de Deus. Portanto, precisamos entender essas coisas, como o mundo, como a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país está pensando. A política, a religião, a economia, a justiça. Faltou um S ali. Descriminalização das drogas. O que é a descriminalização das drogas? Quase não sai. Sabe o que eles querem fazer? Discriminar as drogas? Hoje, irmãos, sendo crime, os caras já fumam, já traficam, já fazem um bocado de aberração. E sabe o que acontece? Quando discrimina as drogas, existe um princípio no processo, no direito processual, que diz o seguinte: que uma lei nova não pode retroagir, a não ser a benefício do réu. Chama-se retroatividade da lei. O que isso significa? Que se eu cometi um crime hoje e que ele não estava tipificado em nenhuma lei no nosso país, e amanhã o nosso legislativo aprovar uma lei que criminaliza este fato, esta lei ela não pode retroagir para me punir. Agora, nesse caso aqui, é diferente. Vamos lá, discrimina as drogas. Sabe o que acontece? A lei diz que ela retroage em benefício do réu. Sabe o que significa? Todos os traficantes que foram condenados por traficar droga, maconha,
serão soltos, porque a lei retroage a benefício. Entendeu? Por que essa briga pela liberação das drogas? E sabe quem está por trás disso? Alguns partidos que eu vou mostrar há pouco tempo, há poucos instantes. Implantação da ideologia de gêneros nas escolas públicas e privadas. O que é a ideologia de gênero? É a ideia de que a criança ela nasce neutra. Ela não nasce homem e ela não nasce mulher. E isso deve ser ensinado a ela, no pretexto que ela não seja uma pessoa racista e que não venha discriminar. E com isso, me parece que no interior de São Paulo, Alexandre, já tem o banheiro unissex. Tem, né? Ou seja, pode entrar homem, pode entrar mulher. Ou seja, não tem essa questão de homem ou mulher. Coisa satânica. Agora, dia 11, hoje é dia 7. Hoje é dia 8. Dia 11 agora, estava para ser julgado no STF a legalização, a legalidade da implantação da ideologia de gênero no país. E sabe qual seria a tendência disso passar? Era praticamente de 80%. Nós tínhamos uma grande probabilidade do STF decidir a favor da ideologia de gênero. E o que é a ideologia de gênero? O Alexandre, ele é o professor. E aí ele vê um menino tocando nos órgãos genitais de outro menino. Ou uma menina fazendo a mesma coisa com outra menina. A lei vai dizer, Alexandre ou a Cássia como professor, professora, não pode repelir. Eles estão se descobrindo uma ova. 1000 vezes não a essa ideologia satânica para as nossas crianças. No Antigo Testamento, muitas crianças foram sacrificadas na estátua chamada Moloque. Era uma estátua de metal. Embaixo tinha um forno, metia lenha. E quando ela estava vermelha, as crianças eram jogadas dentro da boca de Moloque e as crianças eram queimadas. No Egito, o faraó mandou matar todas as crianças. No primeiro século, quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças. E hoje querem destruir as nossas crianças com essas ideologias satânicas. 1000 vezes não a estas ideologias satânicas. O sangue de Jesus tem poder. Sem contar o bombardeamento que as nossas crianças sofrem todos os dias pela internet, pela televisão, por todos os meios. Legalização da mudança de sexo por crianças e adolescentes. Acho que foi o Alexandre que postou um vídeo, acho que foi, não sei se foi no grupo da igreja, eu achei interessante. Até pensei que era verdade, mas depois eu vi que era uma sátira. Lá tem 2 crianças de 14 anos. Uma pediu autorização para a mudança de sexo. E o juiz disse, não, meu filho, parabéns pela decisão, você pode mudar. Deu o deferimento para que a criança trocasse de sexo. Agora veio uma outra situação, outro adolescente de 14 anos, que havia cometido um assassinato. O juiz disse, não, você não é responsável civilmente pelos seus atos, você é de menor. Não pode ser lhe imputado um crime, porque você ainda não tem o desenvolvimento completo para saber se o ato criminoso foi crime ou não. Espera aí. O adolescente, ele tem a autonomia, o discernimento para mudar de sexo, mas não tem autonomia jurídica para responder pelos seus crimes. E é isso que está acontecendo no nosso país.
Liberação do incesto. Não sei se vocês acompanharam, acho que foi o ano passado. Teve uma briga no Congresso. O que é o incesto? Havia um projeto de lei que autorizava o incesto no Brasil. Ou seja, o irmão podia casar com a irmã, pai com filho, ia uma bagunça toda. Graças a Deus foi retirado. A criminalização da homofobia. Sabe o que é a criminalização da homofobia? É a imputação de um crime que não existe. Não existe no sistema, no ordenamento jurídico, a tipicidade do crime de homofobia. Só que, se eu falar contra a homossexualidade, eu posso ser processado. Isso é crime. A igreja tem um pátio. Está tendo culto. Então, vou dar um exemplo. Do vidro para fora, entre o vidro e esta haste de ferro que você está vendo. Olha para lá. Está vendo esse ferro que está em pé? Se um casal homossexual entrar dentro desse hall e começar a se beijar aí, nós não podemos dizer para eles que eles devem sair. Sabe por quê? Porque a Constituição Federal, ela blinda o ambiente de culto, ela blinda do vidro para cá. Se não tivesse o vidro, poderíamos colocar, mas como o vidro está separando o hall, dentro do hall pode. Então, se o Alexandre ou o Paulo, como porteiro, chegar ali e dizer, não, vocês não podem fazer isso, é crime de homofobia. Está de igual pé ao crime de racismo. O que é isso? E perseguição religiosa. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Quantas igrejas foram multadas? Em São Paulo, muitas igrejas foram multadas pela Prefeitura de São Paulo nessa pandemia. Muitos cultos foram parados no Brasil inteiro durante essa pandemia. Por políticos, prefeitos, no Ceará, governadores, ameaçando prender pastores. Uma perseguição religiosa. Então, meus irmãos, a política, ela influencia na nossa vida. Quantos minutos eu tenho ainda? 10 minutos? Próximo. Como o cristão pode influenciar na política do seu país? E aqui eu estou caminhando para o final. Primeiro, reafirmando os valores fundamentais, morais, espirituais, judaico-cristãos. Todos os valores que foram fundamentais para a estruturação ocidental. Todo o Ocidente, ele está fundamentado, sua estrutura, nos conceitos, nos fundamentos morais judaico-cristãos. Precisamos reafirmar estes valores. 2, reafirmar que a Bíblia é a palavra de Deus e verdade absoluta. A Bíblia, ela tem que ser uma pedra de tropeço no meio da sociedade. A mentira tem que tropeçar na verdade a qualquer momento. Nós precisamos reafirmar que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Terceiro, reconhecer que Satanás tem influenciado os rumos da política do nosso país e do mundo. Por quê? Como é que se cura uma doença? Você vai ao médico, ele te faz um exame, faz um diagnóstico da sua doença e diz, olha, você tem isso aqui e a cura é essa. Então, para curar o nosso país, para curar a nossa sociedade, nós precisamos identificar e nós precisamos reconhecer que o diabo tem influenciado os rumos da política do Brasil e do mundo inteiro. Isso é mundial. 4, preparando-se intelectualmente. Olha para cá. Meus irmãos, essa galera, elas são preparadas. São preparadas.
Só que eles são preparados. Porém, do lado deles estão a mentira. Se você está com a verdade e se você é um crente preparado, não vai ficar absolutamente nenhuma mentira diante de você. Pedro vai dizer o seguinte, em Pedro capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte: vocês precisam estar preparados para dar razão da vossa fé. Então o crente precisa estar preparado intelectualmente. Quinto lugar, conhecer a ideologia política de cada país, de cada partido. Espera aí, como é que eu vou mudar o rumo da política do meu país, da minha cidade? Eu preciso saber em que partido eu estou votando. Por mais que essa pessoa seja uma ótima pessoa, mas ela não é o partido. O partido que ela pertence, por mais que ela seja uma pessoa boa, o partido que ela está é um partido demoníaco. Vou te dar alguns exemplos. Passa o próximo. Não votar em candidatos e partidos com viés comunistas e socialistas. Quem são esses caras? São aqueles ateus que são a favor da liberação das drogas, que é a favor da manipulação de células-tronco, casamento gay, e aí por diante. Todo partido socialista e comunista defende essas coisas e são ateus. Nega a fé, nega Deus. Portanto, não é compatível o cristão votar em país que nega que Deus existe. Sétimo, votar em candidatos e partidos com valores semelhantes aos nossos. Espera aí, o que esse cara defende? O que esse partido defende? E aí você faz uma comparação com aquilo que você pensa. É assim que se vota. 8. Ocupar espaços estratégicos em todas as repartições públicas. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós acordamos tarde demais. Quando nós acordamos, todas as nossas repartições públicas já estavam dominadas por essas pessoas. Mas nós, antes tarde do que nunca, precisamos ocupar cadeiras nos judiciários. Você diz, pastor, isso é uma utopia. Nós estamos em uma favela. Nunca chegaremos no STF, nunca chegaremos ao Senado, nunca chegaremos à Câmara de Vereadores de São Paulo. Não, para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Deus pode levantar você, Deus pode preparar estas crianças para sentar em lugares de destaque na nossa sociedade, no judiciário, no legislativo, no executivo. Deus pode fazer um milagre, mas cabe a nós orientá-los. Precisamos ocupar, principalmente na área da educação, principalmente, porque os maiores vândalos saem de dentro das universidades. Vai nas universidades públicas para você ver. Parece uns corredores de favela, tudo pinchado. E pago com o nosso dinheiro. Próximo. 6º lugar, partidos com viés comunista. Olha para cá, isso aqui é muito interessante. Olha, os partidos que você não deve votar. Talvez o Facebook até derruba a nossa live por causa disso. Porque você não votar em nenhuma dessas siglas. Em nenhuma dessas siglas. Próximo. Derrubaram já? Não falei para vocês? É assim, meus irmãos. É assim que funciona. É assim que funciona. Fala de democracia, mas cesseia a nossa liberdade de expressão, que é cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. Eu tenho liberdade para dizer isso. 7º, o reino universal do anticristo. Veja como é semelhante. É um reino de oposição a Cristo. Não é isso que está acontecendo hoje?
é um líder político de muita importância, né? Naquele tempo, ele irá liderar uma política de paz e segurança, entre aspas. Promete, mas não cumpre. Vencerá pela diplomacia, pela boa conversa. Será um homem habilidoso, bom de discurso. Será um homem persuasivo nas suas falas. Será um homem genial, aparentemente inofensivo. Será um gênio intelectual. Será um gênio na política e será um gênio militar. Este é o modelo do anticristo. Próximo. Será um gênio na oratória, bom de palavra, bom de discurso. Será um gênio na área comercial. Será um gênio na administração. Será um gênio religioso. Está tudo entrelaçado. E aí eu pergunto aqui, o que falta acontecer para a sua manifestação pública? Toda essa mobilização mundial, meus irmãos, está preparando o mundo para esta manifestação aqui. Veja aí o que diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O que falta para ele se manifestar? Segunda carta, 2 e versículo 7. O que diz? Diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que para a manifestação do Espírito aqui, do anticristo, só uma pessoa impede a presença do Espírito Santo aqui. Ele que impede a manifestação pública do diabo. Mas o dia que acontecer aquilo que está escrito lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, capítulo 4, e em 1 Coríntios, capítulo 15, quando Jesus raiar nas nuvens e arrebatar a sua igreja, o mundo conhecerá o anticristo. Próximo. O reino universal de Cristo. Então, meus irmãos, eu fiz todo este apanhado desde Gênesis para dizer para você que Jesus veio restaurar o governo que Adão perdeu. Jesus restaurou o governo teocrático que Adão entregou a Satanás. Em Mateus capítulo 2, versículo 2 e 6 e 11, vai dizer que em Belém nasceu o rei dos reis, o rei dos judeus. E a Bíblia vai dizer que os magos lhe trouxeram mirra, lhe trouxeram ouro, presentes que eram dados só à realeza. Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 7, diz assim: porque um filho nos nasceu, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado, o governo, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus nasceu para tomar de Satanás o governo que Adão perdeu para o diabo. João Batista anunciou a restauração desse reino. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, João diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A igreja é a base legal deste governo. Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus disse assim: o que os homens dizem que eu sou? E eles começaram a dizer, um diz que é Jeremias, outros dizem Elias, outros dizem. Jesus disse assim, mas o que vocês pensam? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse assim,
Bendito sejas tu, Pedro. Porque quem te revelou não foi a carne e o sangue, mas foi o meu Espírito. Portanto, te digo que tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é a base legal deste reino. A igreja recebeu o poder para expandir mundialmente este governo. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim: não ausentai-vos de Jerusalém, mas ficai lá, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Governo universal. A igreja faz parte do governo e da restauração do governo universal de Cristo. Em Atos capítulo 2, tinha gente de todas as nações. E Pedro pregou o seu sermão depois desse poder, e quase 3.000 almas aceitou a Jesus naquele dia. Nossa função neste reino, Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão nas serpentes, escorpiões, aleluias, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Há poder para você que faz parte do reino de Deus. Próximo. Finalizando. A segunda fase deste reino, deste governo. Zacarias, Atos capítulo 1, versículo 11. Os anjos vão chegar para os discípulos e dizer assim, ó: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Eles estavam olhando para Jesus sumindo nas nuvens. Os anjos vão dizer assim: da mesma forma que vocês viram ele subir, da mesma forma vocês vão ver ele voltar. Em Zacarias capítulo 13, versículo 6, Jesus vai descer montado em um cavalo branco, e na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai pisar no Monte das Oliveiras, e os judeus vão perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ele vai dizer: foram as feridas que foram feitas na casa dos meus amigos. E em Apocalipse capítulo de número 19 e 16, a igreja voltará com Cristo para estabelecer este governo. A igreja reinará com Cristo mundialmente no milênio. Sentaremos no versículo 4, João vai dizer que a igreja sentará em tronos e governará com Cristo. Ei, hoje pode perseguir a igreja, pode fechar a igreja, pode multar a igreja, pode queimar a igreja, pode matar cristãos como na China, mas um dia a igreja vai sentar sobre tronos e vai julgar o mundo. O reino foi estabelecido. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, depois de ressuscitado, foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, e a ele todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Reflita comigo. Nós como cristãos, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Você é luz no meio das trevas, você é sal no meio desta podridão. Vamos nos levantar como voz profética neste país e dizer que a família é a instituição mais poderosa estabelecida
estabelecida por Deus, que a igreja é a agência missionária deste reino e que as nossas crianças, elas são, aleluia, os agentes de louvor perfeito a Deus, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Abaixe o governo das trevas e suba-se aos altos montes o governo universal de Cristo. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor, Ele ilumine a sua mente para que você não seja enganado. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, ficamos de pé. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um corinho. E você vai, neste momento, ofertar a Deus. E em seguida nós estaremos orando. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Cante! Ao Rei eterno, Ele é Rei, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. mais uma vez, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Meus irmãos, terça-feira, culto de ensino. Quinta-feira, culto público. E sábado, culto de oração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos agradecidos nesta noite. Meu Senhor, quero apresentar a tua igreja nas tuas mãos. E neste momento, meu Senhor, eu quero repreender todo o espírito demoníaco que domina o poder no nosso país. Senhor, no próximo domingo estaremos escolhendo para vereadores e prefeitos no Brasil inteiro. Senhor, coloca homens com o coração temente em cada cadeira. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que homens cheios do teu Espírito Santo possa dominar, Senhor, esta nação. Seja luz e sal para essa terra podre em que estamos vivendo. Em nome de Jesus, abre a mente do teu povo, dá inteligência e discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém.